Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, eu tô sem voz, fiquei gripada, não consegui postar vídeo ontem, mas eu expliquei porque no Instagram, no Twitter, então me siga lá pra você ficar sabendo desses imprevistos. Mas estou aqui mais uma vez pra falar de Tate no Yusha, The Rising of the Shield Hero, o novo episódio dessa semana que, olha só, teve um momentinho, uma nuance, uma sutileza que me fez gostar do Naofumi, algo que pra mim não tinha acontecido até então. Eu achava ele morno. Ainda acho ele muito morno, não é um protagonista que eu super acho bom ou legal em qualquer sentido, mas teve algo que eu gostei. Vou explicar isso, o que aconteceu, expectativas, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha de Tate no Yusha até agora. E de novo, eu tô vendo muita gente desistindo, não é só aqui no canal, mas eu acho que o anime tá seguindo o seu ritmo proposto desde o início. Acho que ele poderia ter mais ápices, e eu não digo em relação à ação, eu digo em relação à trama em si, mas nesse episódio eu curti um pouco o que aconteceu. Vou explicar. Deixa o like, se inscreve para não perder nenhum dos outros vídeos e vamos lá. O que acontece? Nesse episódio a gente teve mais um reflexo, mais uma ação de toda a conspiração que acontece nesse reino que a gente está acompanhando. E, obviamente, Naofumi, o herói do escudo, foi vítima de novo disso. Ele estava fugindo, se escondendo com a Melty, que teoricamente teria sido sequestrada por ele. A Mine, a Malty, irmã mais velha, faz ações, começa a articular mais peças para que ele seja culpado o tempo todo. Ela coloca fogo em toda uma floresta, porque se desse certo, ela matava todo mundo junto, ou no mínimo, ela culpava o próprio Naofumi pelo incêndio. E tem ao lado dela vários ali subordinados, soldados, que fazem o que ela quer. Eu já comentei aqui que eu acho muito estranho que não seja simples descobrirem essas armações da Mine, mas mais tempo, menos tempo, isso vai rolar. O detalhe interessante é pro rei. Lembra que eu comentei assim, será que ele sabe da real articulação para matar ou tentar matar a Melty? Parece que ele não estava casado com a filha mais velha dele, casado que eu digo em ideias, né, que eles planejaram juntos. Não dessa vez, ele não desejou matar a filha mais nova, mesmo que a filha mais nova fosse mais articulada com as ideias da mãe do que com ele. Ele parece preocupado, ele não quer perder mais um familiar, e de novo esse mistério surge. Perder mais um familiar por causa do herói do escudo? Ele não gosta de demi-humanos? O que esconde o passado desse rei? Então as suas motivações contra Naofumi, contra o herói do escudo, são mais do que apenas religiosas? São mais do que apenas algo em comum com a sua filha mais velha? Esse mistério me chamou a atenção. De novo, o mistério também da religião dos três heróis paira no ar. A gente parece se aproximar cada vez mais do real motivo para perseguirem Naofumi, para o prejudicarem, para não o ajudarem. A Mine em especial me parece ser mais algo de ambição egoísta mesmo, dela querer o lugar da irmã, dela não se importar com ninguém e apenas ir galgando seu espaço, sendo que ela não tem qualquer propriedade ou qualquer capacidade para fazer isso, mas ela tenta. Mesmo que as suas articulações sejam simples demais e, como eu falei, facilmente previsíveis e fáceis num âmbito racional de serem descobertas, fico feliz que nesse ponto ela não seja mais aquela vilã apenas caricata que surge, como vocês dizem, a lá Equipe Rocket, sendo muito mais um humor horrível do que algo de vilã mesmo. Por mais que ela não seja nem um pouco genial, nem perto disso, não pareça representar uma ameaça real, apenas um desconforto na jornada do Naofumi, melhor assim do que como estava antes. Ela e Motoyasu, aquela duplinha, não dava. Naofumi não conseguirá chegar no país de demi-humanos, assim o seu caminho provavelmente se modificaria para encontrar a rainha, então, o que a princípio não seria a sua primeira escolha. Melty tem um contato seguro, um lord de vários demi-humanos que o admiram. A gente descobre que anteriormente existia um nobre que apoiava muito a causa dos demi-humanos, inclusive ele era o dono, o lord das terras que vivia Raftalia, e existe toda também uma articulação antiga
antiga desse reino de acabar com demi-humanos. Raftalia foi uma vítima de tudo isso, existe um ódio muito grande ao povo dela, e aí fica essa curiosidade de como será a relação então de um país só de demi-humanos com um país que faz isso com os demi-humanos. Mas nesse episódio eles ficam nesse local seguro, desse conhecido da Melt, por um breve tempo. Porque acaba que um outro Lorde denuncia, eles são caçados, a Melt é levada por esse Lorde, que era o que? O ex-dono da Raftalia. Eu gostei de como eles estão introduzindo esse passado da Raftalia mais do que apenas um capítulo extra como foi no mangá. Porque eles estão mostrando isso em forma de flashback. Há situações que liberam gatilhos na Raftalia, que liberam sensações que a lembram do que ela passou. Lembrando, ela revive o trauma, ela revive os sentimentos, ela tem raiva e ódio ao ver aquele que então foi o seu antigo dono, que a fez muito mal, como a gente já sabia que havia acontecido. Um Lorde terrível, que despreza demi-humanos e que também está ali contra o Naofumi, contra o Herói de Escudo. Ele tenta, inclusive, ameaça a própria Melt de tortura, caso ela não abrisse a boca e dissesse onde estava Naofumi. Só que Naofumi não desiste da Melt. Naofumi se preocupa com ela, assim como aconteceu nesse episódio também, dele se preocupar com a Raftalia. Gente, foi um momento mínimo, pequeno. Apenas a Raftalia sonhando, na verdade, tendo pesadelos com todo esse passado dela, já que ela tá tão próxima do seu algoz, né? E ele senta perto dela, se preocupa com o fato dela estar sofrendo. E apenas esse momentinho de eu ver que o Naofumi tem uma empatia sem precisar fingir que não tem, sem precisar parecer que não se importa, eu achei isso legal. Eu senti que nesse momento do anime, eles não precisavam mais construir um personagem que se importava apenas com ele mesmo, que é muito sofrido e agora estava se preocupando de verdade com o outro. Para além de qualquer relação de pai e filha que eles estavam construindo, ou um pequeno romance, não. Era alguém que estava com ele, que vivenciou situações perto dele, que contou coisas da vida passada dela a ele, e agora ele via que ela estava sofrendo, e ele se preocupa com isso. E ele também se preocupa com a Melt, e ele também se preocupa com a Filo, quando há toda aquela invasão do Lorde, dos seus servos, onde estavam Naofumi, e ela sumiu. Sumiu porque tinha combinado com a Melt de fazer um pique-esconde, e assim ela se esconde muito bem. Naofumi, para chamá-la, ele tem que ativar, né, o modo escrava, obrigando que ela saísse de onde ela estava, e ela sente dor. É legal ele usar esse recurso? Não, também acho que não. Eu ainda acho, por mais que vá surgir a explicação mais factível, mais palpável, como vocês mesmos já me falaram várias vezes, eu não gosto desse recurso até hoje. Mas nesse episódio, sobretudo, eu vi que ele se importa com aquelas meninas e não tá tendo relação de romance. Se lá na frente vai ter ele e Raftalia, que nesse momento é uma adulta, beleza, mas no geral, na sua party, no seu grupo, ele se importa, se preocupa e protege elas. E isso pra mim é bom. Em vários animes que nem são isekais, a gente não precisa nem comparar só com Sword Art Online. O personagem principal acaba envolvido ali também com várias outras personagens femininas, todas gostam dele, e ele fica meio sem saber de quem ele gosta. Não tem esse clima. A Filo não gosta do Naofumi dessa maneira. A Melt até esse momento também não. A Raftalia sim gosta. E ele, sobretudo, não trata nenhuma delas desse jeito ainda. Se lá na frente ele vai tratar a Raftalia, eu acho que mesmo isso está sendo construído bem aos pouquinhos. Eu já disse que eu não gostaria que isso acontecesse, eu preferia que não, mas tudo parece caminhar para esse caminho. Mas caminha devagar, caminha sobriamente, caminha sem forçar muito. Ele não formou esta família, esse grupo, a princípio para isso. Portanto, ele não tinha intenções com a Raftalia assim. Portanto, esses sentimentos surgindo, eles têm que surgir. Não é de um dia para o outro, de repente, ele se apaixonar pela Raftalia. Portanto, isso me agrada. O anime em si, nesse episódio, foi muito mais, como eu disse, de articulações políticas, de situações que surgem para dificultar a vida do Naofumi, de você ver que existem forças operando contra ele o tempo todo em todos os lugares, ele não acha um local seguro, o que ele vai fazer, ele conseguirá chegar até a rainha, e isso me agrada mais do que as situações de pequenas quests, que foram importantes em determinado momento, mas também é melhor ele enfrentar esses pequenos perigos do que, como eu falei, uma Mine e um Motoyasu surgindo do nada, representando perigo algum,
Que bom que existem outros problemas para além mesmo da Mine nesse presente momento. Que macro história a gente vai enfrentar? E claro que esse episódio também trouxe uma importância muito grande para a Raftalia, que teve que enfrentar ativamente um grande trauma, um grande problema, e ela se coloca no final e a gente termina justamente sem saber qual atitude ela vai tomar. Ela vai se vingar desse homem que causou tantas dores para ela e para quem ela conheceu no passado, e como essa situação a modificará daí para frente. Quais segredos encontraremos sobre o rei? Sobre a igreja, sobre essa questão contra o herói do escudo, ou mesmo em relação às ondas, porque a gente já esqueceu, porque tem os episódiozinhos aí desde a última onda, mas surgiram mistérios sobre a própria existência e funcionamento das ondas de catástrofe desde a última que aconteceu. Não esqueçamos disso, e são esses mistérios que vão me prendendo a Tate-no-Yushi semana a semana. E sobretudo eu acho que cada episódio de Tate-no-Yushi funciona levemente como um isekai normal, mas que tem uma história diferente do que eu já vi recentemente. Ela não recria a mesma narrativa exatamente que várias outras, e pra mim isso é o suficiente, e portanto eu continuo assistindo. E de novo, muitas pessoas reclamaram de trilha sonora do anime recentemente nos meus comentários aqui, e eu vou defender novamente porque dessa vez, nesse episódio, na maioria dos momentos eu acho que ela super funcionou e remeteu novamente a JRPG, a jogos de RPG japoneses, muito forte. Teve muita referência, a trilha funcionou e dessa vez, diferente do que eu falei no episódio passado, encaixou. Não o suficiente para eu lembrar delas daqui pra frente como a trilha de Tate-no-Yusha, mas ruim não é, sinceramente. Temos uma animação mediana, sem grandes coreografias, sem grande direção durante cenas de batalha em especial, mas o design é bom, funciona, o design de cenários certas vezes é excelente, então por que eu vou aqui parar de assistir esse anime? Por enquanto não, pessoas, mas se você vai parar, me diga aqui embaixo por quê. Eu acho que todas as polêmicas que flamejaram, que cresceram no início do anime, tiveram seu motivo de existência, já discuti todas elas. Em geral, me posicionei contra, pelo menos contra uma visão tão focada como existia, mas agora eu acho que elas não reverberam, não estão acontecendo, o anime tomou seu rumo, longe de qualquer uma dessas polêmicas e longe até do que pode existir na linguagem da própria história original, embora eu não tenha lido mais que alguns pequenos pedaços da web novel, no caso. Mas conta aí, me fala o que você acha, deixa seu like pra ajudar esse vídeo, porque eu só continuo também se vocês quiserem que eu continue falando toda semana. Se inscreve e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!